Por que o Irã tem tanto interesse no Iraque? Por que os Estados Unidos andam tão preocupados com o Irã? Detalhe, nesse jogo tem o caso de Israel versus Irã. Saiba tudo agora, nós vamos aprofundar um pouco sobre tudo que está acontecendo em Irã, Iraque, Estados Unidos, Israel. Para começar, nós precisamos contextualizar a coisa toda, tá? Então, primeiro eu vou deixar o seguinte, o Departamento do Estado dos Estados Unidos lançou uma nota rápida, relativamente rápida, passou quase desapercebida por muita gente, em que eles diziam o seguinte: estamos preocupados com a influência iraniana no Iraque. É basicamente isso que eles trouxeram. E o que é que tem por trás de tudo isso? Só para tentar entender. Nós vamos dividir esse vídeo, tá? Eu vou trazer um breve panorama, esse contexto que eu acabei de trazer na realidade, um histórico, por que é que tem tudo isso, né? De onde é que veio, alguns motivos de apoio do Irã ao Iraque e motivos para tanto Estados Unidos como Israel atacar Irã. Então vamos dividir em 3 blocos esse vídeo. Então, primeiro bloco, histórico e abandono americano. O que é que nós precisamos entender? Entender o seguinte, vamos para começo de história. Irã e Iraque nunca foram tão amiguinhos assim, tá? Nunca foram tão próximos. Deixa eu só ajeitar aqui, depois eu fico de olhar aqui no roteiro, no outro monitor. Então, Irã e eu até mudar aqui de tela. E o que acontece? Vamos tentar contextualizar aqui. Primeiro, Iraque e Irã, que é todo esse território aqui, nunca foram tão amiguinhos assim, tá? Como eu falei. Se você pega os anos 70, quando houve a ascensão dos ayatolás, né? Toda aquela questão da Revolução Iraniana, toda aquela questão, já começou um certo conflito de interesses, tá? E não se sabe exatamente o pontapé. Sabe-se que existia todo um conflito, porque Iraque, de tanto falar de Israel, ó, Iraque, ele tem uma maioria xiita, parecido com Irã, né, que está no poder, o Irã atual no poder xiita, e o Iraque, naquela época, tinha já uma maioria xiita, só que quem estava começando a governar o Iraque era nada mais nada menos do que Saddam Hussein, de minoria sunita, tá? Então, Hussein, sunita, Irã e a maioria do Iraque, xiita. Então já há um certo conflito. Há outros fatores que se sabe hoje que os americanos quiseram interferir também, né? Tem todo esse contexto. Os árabes também não viram com bons olhos esse avanço, né, dessa chamada revolução. E aí começou todo um conflito aqui nessa região. Essa região aqui, pessoal, tá? Essa região é o encontro entre o rio Tigre, que vem de lá, vem dessa região aqui mais ao norte, e o Eufrates, que vem lá da Síria, vai descendo por aqui. Então essa região aqui, que é o encontro, tá? Essa região tem um nome específico para ela, chamada de Shatt al-Arab. Esse distrito Shatt al-Arab é um pouquinho maior e tudo. Teoricamente começou a confusão. Na teoria, a leste da margem do rio, desse encontro do rio Tigre com o Eufrates, seria do Irã. Essa outra parte, oeste, seria do Iraque, né? A parte maior. E aí começou todo o conflito, basicamente começou-se por isso. E aí, aquilo que eu falei, existem outros motivos, etc, etc. O fato é que Irã e Iraque criaram lógico, tirando as grandes guerras, né, um dos principais conflitos no mundo em termos de baixas. Acredita-se que foram por volta de 1 milhão de pessoas que morreram nesse conflito entre Irã e Iraque. Então foi uma quantidade grande de pessoas que, infelizmente, né, e aí, no final de tudo, chegou ao ponto de Saddam Hussein até ter uma minoria que é curda nessa região aqui mais ao sul, e os curdos quiseram se voltar contra Saddam Hussein, apoiados pelo Irã, e Saddam Hussein foi lá e dizimou uma quantidade gigante, usou armas químicas, né?
E resumindo, em 88, então, houve um armistício, houve um acordo e chegaram a uma conclusão. Enfim, ninguém ganhou exatamente, todos perderam da forma geral. E até então não ficou muito bem ainda, né, a amizade, digamos assim. O fato é que, com o passar do tempo, com a Guerra do Iraque, né, que depois Saddam Hussein invadiu o Kuwait, aí os americanos se voltaram contra Saddam Hussein, depois veio toda essa questão, anos 2000, né, nova invasão do Iraque, derrubada de Saddam Hussein. E quando houve a queda de Saddam Hussein, e principalmente aos poucos os Estados Unidos começou a sair do território iraquiano, tanto o Estado Islâmico começou a se aproveitar dessa situação, como o Irã também começou a se aproveitar. Então, enquanto o Estado Islâmico avançou, tá, por várias regiões, as regiões próximas a Kurdas, essas regiões aqui fronteiriças, criando o, entre aspas, califado do Estado Islâmico, o Irã começou a apoiar o governo oficial aqui e alguns insurgentes. E teve toda a questão de fazer investimentos no Hezbollah, no Líbano, de ajudar aqui em Gaza e em Cisjordânia o Hamas. Começou a apoiar depois, um pouco tempo depois, no Iêmen, toda, entre aspas, revolução do Iêmen com os Houthis. Então o Irã começou a ampliar seus tentáculos e seus proxies. E aí o fato é que então chegamos a esse contexto que eu precisava trazer para você, que era exatamente isso, em termos de histórico. Então, hoje, qual é a situação? Passado histórico de grandes conflitos, o Iraque foi, ao passar do tempo, o Irã foi financiando o parlamento, foi financiando uma série de indivíduos por aqui, tá? Por todo o território iraque, de forma oficial, é bem padrão iraniano. Por exemplo, no Líbano, o Hezbollah tem cadeiras no parlamento. Não sei se agora tem exatamente, mas durante um período teve. O Hamas era um partido que governava Gaza, de certa forma, né? Expulsou o Fatah, que era o outro grupo, né? Grupo rival interno, né? de Gaza, dos palestinos. E aí o fato então que o Irã, esse é o contexto que o Irã então usa o território do Iraque como duas funções. Aí vem agora chegando o motivo do apoio do Irã ao Iraque, o motivo hoje, dias atuais, tá? Basicamente faltam só 2 pontos, né? Por que que o Irã faz isso? Primeiro, para se aproveitar da situação, até financeira, tem toda a questão e política também, né? De criar um buffer que nós chamamos uma zona de amortecimento de possíveis, que, por exemplo, com o Iraque, depois, até então, até dias atrás, com a Síria também se fazendo presente aqui, virava uma grande zona de amortecimento, e que, se você observar bem, foi bem complicado para Israel fazer a manobra de ataque, saindo de Israel, passando por Jordânia, tendo que passar por território iraquiano e nem chegou nem a vir para o território iraniano e lançar, né, para poder atingir algumas áreas aqui, várias áreas em território iraniano. Então o Irã tem um território gigante, né? Tem indícios que mais ao sul aqui tem essa região por aqui. Cadê as ilhas? Aqui, essas 3 ilhas, eu sei por conta dessas 3 ilhas. Há indícios que essa região aqui montanhosa tem enriquecimento de urânio, tem toda uma questão aqui por trás. Então perceba que é bem distante. Irã se aproveita do seu território gigante junto com toda essa questão dessas zonas de amortecimento, tanto do Iraque e até dias atrás da Síria, dos protegidos. E Israel, vem um detalhe, Israel e Estados Unidos vêm aos poucos derrubando um a um, né? Praticamente destruindo o Hamas, praticamente destruindo o Hezbollah. Aí vem agora a Síria, e aí começa a se olhar para o Iraque. Começa a se observar que a próxima bola da vez será o Iraque. Porque o que acontece? No dia do lançamento especial que teve do bombardeio de Israel no Irã,
Eles tiveram que reabastecer no meio do caminho e para poder garantir um reabastecimento seguro, o reabastecimento aconteceu dentro do território jordaniano, provavelmente, né, segundo os informes, tá? E aí o que acontece? Próximo, inclusive, à base americana, tá? Então tinha toda uma proteção. Aqui, essa região aqui da tríplice fronteira entre Síria, Jordânia e Iraque, tá? Essa aqui, ó, esse é Iraque, aqui ao lado Jordânia, aqui acima Síria. Tem uma base militar aqui nessa região americana. Então, Israel se aproveitou da proteção dessa região, fez o reabastecimento, né? Saiu daqui, fez um novo reabastecimento aqui para poder conseguir atingir o alvo. Ou teve casos que foram até o final, voltaram, chegaram aqui, fizeram reabastecimento. E aí, o que acontece? Houve ataques de insurgentes em território iraquiano. E aí o Iraque fica dizendo, o governo oficial diz, olha, não temos nada a ver. Os Estados Unidos chegou até a emitir um alerta para o governo iraquiano quando estava tendo toda a dita revolução aqui na Síria, né? O HTS, os grupos todos, os drusos, os curdos ao norte, né? E até os ataques de Israel também e americano. E aí os Estados Unidos avisou ao Iraque, olha Iraque, não se meta em guerra que não é sua, fique na sua. E aí, inclusive, essa região aqui é bem complicada, bem complexa. Tem alguns... É a principal fronteira aqui do rio Eufrates, que faz essa fronteira, tem uma estrada principal, tá? Mas o Irã normalmente utilizava dessa estrada, por quê? Porque mais ao norte nós temos o Estado Islâmico. O Estado Islâmico, apesar de que sempre querer dinheiro, tem todo um conflito, né? Entre sunita, xiita, toda essa questão que o Estado Islâmico, teoricamente, meio que são sunitas radicais, e Irã não é. Então, enfim, o fato é que Irã utilizava esta rota principal aqui junto ao Eufrates para fazer todo o seu trajeto e levar equipamentos para o Líbano, né, para Hezbollah. E então há todo um desmantelamento, já ocorreu todo um desmantelamento, praticamente 80, 90% do Hezbollah no Líbano, tá? Em território sírio está havendo um monte de ataques, que aí no caso está misturando infraestrutura de Hezbollah, do futuro governo, né, mediado à frente de Golani, do HTS, e estão na mira agora. Americanos começaram a avisar, olha, estamos preparando alguma coisa. Há um grande indício, tá? Um grande indício de que então agora o Israel vai começar a fazer esse trabalho. Tem duas possíveis situações. Estão só preparando-se para instalar aqui, ó, mais ao norte. Essa região aqui é onde fica o Monte Hermon, tá? É toda uma grande altitude. Há indícios que, na realidade, o Estado de Israel já tomou conta, digamos assim, toda essa região aqui, onde está o Monte Hermon, que está a mais de 2.000 metros de altitude. E há uma grande chance de Israel montar os seus radares, e assim que os seus radares estiverem prontos, os ataques ao Iraque em uma grande escala acontecerem, ou até já avisando já possíveis ataques acontecendo agora ao Iraque, a bases ditas insurgentes do Iraque, para que então aconteça todo esse trabalho de um ataque futuro muito breve ao Irã, tá? O Irã. Tem duas grandes chances. Eu gravei até um vídeo falando sobre isso, que os Houthis lá no Iêmen podem ser um grande alvo, como outro alvo pode ser o Irã. E aí, para poder chegar no Irã e de uma forma mais assertiva, o caminho seria exatamente destruir parte da infraestrutura dos insurgentes a favor do Irã e, evidentemente, fazer todo esse trabalho de ataque, tá? Então tem um outro problema grave, que é o seguinte: Israel, principalmente Israel, que está tomando a frente, né? A operação está por Israel, mas os Estados Unidos com certeza está na estrutura de inteligência, de organização, de estratégia de uma forma geral. O fato é que eles precisam acelerar o processo, porque há grandes indícios de que o Irã
está há poucos meses de construir sua primeira bomba atômica. Então tem todo esse contexto que por isso Israel precisa acelerar junto com os Estados Unidos. Então há uma série de estratégias possíveis nos próximos dias de que é já começar um ataque ao Iraque e Israel acelerar o processo de instalação de radares, porque com esses radares vai ficar tudo mais fácil para possíveis ataques, como essa região do Monte Hermon, já havia até imagens, que aí conseguiria alcançar alguns quilômetros aqui dentro do território iraquiano. Então, se houver algum possível ataque, esse sistema de radares do Monte Hermon, já em área anexada de Israel, conseguiria então enxergar esses mísseis ou esses foguetes, principalmente mísseis no caso, e conseguiria combater. Então esse é o contexto, essa é a situação. Perceba que não é uma situação simples. Eu peguei informações de uma forma geral, né? Existe um contexto que eu estou trazendo, mas essa é a situação de momento. Como eu falei, eu vou deixar o vídeo aqui, um card falando sobre os Houthis, para você também tentar entender esse outro proxy principal que basicamente hoje existe, que protege de alguma forma indireta o Irã. No mais é isso, valeu, grande abraço, fui.